Diz aí! Você pergunta, o Panzi responde. Alô, gente, começando mais um Diz Aí desta quinta-feira, é o Diz Aí 11, hein? Você que mandou pergunta, se eu escolher a sua, vai ser respondida a partir de agora, aqui no canal de YouTube da Itatiaia. Aliás, você que não sabe onde deixar sua pergunta, lá no Instagram, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport, sempre que aparecer a caixinha com aquela minha foto linda e aquele fundo verde, você manda a sua pergunta, você diz aí e eu venho aqui no YouTube da Itatiaia para responder. Bora começar? Vamos lá. Bora começar, a primeira pergunta chegando por aqui e é do Fabiano ZG. Alô, Fabiano, tudo bem? Panzi, acha que o Lucas Silva pode fazer ou poderia fazer a função que o Ramiro fazia no Cruzeiro? Melhorar o passe? Ô Fabiano, eu acho que inclusive a vinda do Lucas Silva foi pensando nessa posição, ali um segundo volante, jogando mais pelo lado direito, até porque pela esquerda o Cruzeiro tem o seu meia, que joga mais centralizado, que é o Vital. O Bruno Rodrigues, quando joga na dele, aberto pela esquerda, às vezes trocando com o Vital, ora o Bruno centraliza, ora o Vital abre. Nos últimos jogos, o Bruno Rodrigues tem jogado centralizado como um falso 9, mas pelo lado direito, desde que o Ramiro saiu, teve a lesão, o Pepa tentou encontrar o substituto. Me parece que no momento ele achou. É o Felipe Machado, que já jogou como primeiro volante, mas tem atuado e atuado bem como um segundo jogador de meio de campo, fazendo o lado esquerdo, chegando próximo à área, circulando mais a intermediária adversária. É um cara que tem uma boa bola parada, meteu um golaço contra o Vasco, é o cara que bate escanteio no Cruzeiro também. Então, no momento, essa função é do Felipe Machado. E o Lucas Silva chega para disputar, eu acho que essa posição. Um segundo homem de meio de campo, mas pelo lado direito. O Lucas Silva tem qualidade de passe, é um cara que também bate muito bem na bola, tem uma ótima finalização de média distância, ou seja, os chutes de fora da área. Agora, precisa entregar intensidade. Nisso o Machado entrega. É preciso que o Lucas Silva também entregue intensidade. É aí a parte física, como que chega o Lucas Silva, que tecnicamente a gente sabe que tem muita qualidade. Acho que em relação ao ambiente, o que ele tinha lá no Grêmio e o que ele vai encontrar no Cruzeiro, já está familiarizado, ambientado, tem o carinho do torcedor, conhece a Toca da Raposa, funcionários, gosta do Cruzeiro. Acho que isso tudo pode ajudar o Lucas nessa sua terceira passagem pelo clube. Qualidade técnica tem para disputar uma posição entre os titulares. A minha dúvida e o que ele vai mostrar para a gente é a parte física, é a intensidade, é a entrega sem a bola. Capacidade ele tem. Outra perguntinha chegando, essa aqui é de Atlético, hein? É do Lemos, que não é o zagueiro, mas é o Lemos. Lemos _ 2707. O Galo precisa de uma reformulação no elenco? Novas caras? O Lemos, vamos puxar pela memória aqui, vamos lá. O que eu lembrar, o Lucas que tá aqui nas câmeras, por trás das carrapetas, o Lucas é o cara que fica mexendo o botão pra lá, pra cá, que adora o que faz aqui na retaguarda. É o cara da retaguarda. Ele vai me ajudar no que for necessário, mas esse elenco do Atlético é reformulado. Você pega na lateral direita, Saravia chegou agora. O seu xará Lemos chegou agora. Bruno Fux chegou agora. Na esquerda, Arana e Rubens. Aí meio de campo, Batalha chegou agora. Edenilson, Patrick chegaram agora. Igor Gomes chegou agora. Paulinho chegou agora. Pavon chegou recentemente. Até o técnico chegou agora. Esse elenco do Atlético é reformulado. O Pedrinho chegou recentemente. Quem me ajudou foi o Lucas, tá vendo? Então tem muitas caras novas. A reformulação já aconteceu. Talvez precise, o próprio... Não, Allan Kardec já é uma cara mais antiga, né? Esteve na última temporada, mas vem de lesão. Mas não deixa de ser fazer parte de uma reformulação, por exemplo, do elenco campeão brasileiro de 2021, né? Então faz parte também de uma reformulação. Então a reformulação foi feita. Em determinado momento a coisa ela virou. O Atlético vinha jogando bem. O problema do Galo talvez tenha sido as constantes trocas de trabalho, de técnico. Nem todas elas por culpa do clube, aliás, a minoria, né? Desde que a atual gestão assumiu, o Sampaoli saiu não porque o clube quis. O Cuca, na primeira vez que ele, em 2021, ele saiu no final do ano porque ele quis. Aí o Atlético trocou o Turco, aí volta o Cuca. Encerrou o contrato, não tinha como ficar porque o elenco tinha ali alguns jogadores que não agradavam tanto do trabalho dele. Aí vem o Kudê. Todo mundo sabe por que o Kudê saiu, não foi o Atlético que quis. O Kudê surtou ali fora de campo. Agora vem o Luiz Felipe Scolari. Eu acho que o problema do Atlético passa muito mais pelas trocas constantes de treinadores, de ideia de jogo, de trabalho, do que, propriamente dito,
do elenco. O elenco do Atlético não é ruim. Você pode dizer que ele é inferior em comparação àquele elenco que venceu. E aí é até covardia, você comparar um elenco que chegou agora com o que já ganhou tudo. Não dá para comparar. Mas é um elenco bom. Não é um elenco para ficar na segunda página da tabela. Não é um elenco para ser eliminado pelo Corinthians, que vem muito mal numa Copa do Brasil. É um elenco que pode entregar muito mais. Então é uma junção de muitas coisas. A entrega do elenco, dos atletas, que não são ruins, uma continuidade de trabalho, que por vezes não é culpa do clube, outras vezes sim. Então esses fatores todos colaboram para que o Atlético não tenha tido sucesso nas 2 últimas temporadas, principalmente temporadas que vêm em sequência a talvez aquela que tenha sido a maior temporada da história do clube, que ganhou Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Então fica difícil. Reformulação já aconteceu, o que não dá para reformular elenco toda a temporada. Imagina ano que vem o Atlético com o elenco todo reformulado de novo. Não é por aí que se faz futebol. Mais uma perguntinha, essa aqui não tem a ver nem com Galo, nem com Raposa, nem com Coelho. Tem a ver com Mineirão. Vamos lá, que aliás é um assunto que está sempre em pauta. Devor_Ever_Play. Fala, Devor. Qual a sua opinião sobre shows no Mineirão? Bom, se o show for bom, que mal tem, né? É que tem muito show ruim lá. Mas tô brincando. Ô, Devor, é o seguinte, eu acho que o Mineirão, desde que foi reformado para a Copa do Mundo, muito se falou em arena multiuso. Tem que saber dosar o que se faz na esplanada, o que se faz lá dentro. O Mineirão geralmente faz shows no gramado por conta do barulho da região, para poder levar o evento até mais tarde. Eu não vejo problema nenhum ter eventos dentro do Mineirão, no gramado do Mineirão. O problema que eu vejo é o Mineirão entregar um equipamento de muita qualidade para a parte cultural, para os músicos, enfim, para os artistas, e na hora de entregar o equipamento para o futebol, não ter nem 15% dessa qualidade. O Mineirão pode fazer os shows lá no gramado, desde que ele entregue um gramado minimamente decente para a prática do futebol, algo que não tem acontecido. Se a saída para isso é mudar o tipo de grama, é colocar uma grama mista, colocar uma grama sintética, não tem problema. É uma saída, se conseguir entregar um bom piso para o futebol, ótimo, que seja essa a solução. O que não pode acontecer é ter o show maravilhoso do Skank, espetacular, Milton Nascimento, coisa linda, show do Metallica que eu fui, maravilhoso. E 3, 4 dias depois, a gente vê um jogo de futebol num pasto, cheio de buraco, com remendo, parecendo uma coxa de retalhos, em que a bola não rola, só quica, um time que gosta de jogar com a bola no chão, ser obrigado a jogar com bola longa. Então tem que saber lidar com as duas coisas. Se o Mineirão quer fazer evento no gramado, que entregue um gramado com qualidade. Se continuar entregando esse gramado que a gente tem visto, sinal que não dá para fazer o evento lá dentro. É isso. Outra perguntinha chegando por aqui do Carlos Júnior 932. Tudo bem, Carlos? Panzi, quem o Cruzeiro traz ao zagueiro? Vamos lá, deve ser isso aqui. Quem o Cruzeiro deve trazer de zagueiro? Ô, Carlos, é difícil. O Cruzeiro hoje tem um departamento de análise de mercado muito competente e a competência a gente vê nas escolhas. É um clube que tem uma limitação financeira, mas que tem sido certeiro, tem acertado na maioria das contratações, né? O Cruzeiro fez uma excelente Série B, sobrou na competição, ganhou, veio o acesso cedo e faz uma Série A acima da expectativa, com uma limitação muito grande financeira. O Cruzeiro está longe de ter uma das maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro da Série A e ainda assim está num posicionamento muito bom na tabela, uma diferença de pontuação para o G4, por exemplo, mínima. Para mim, uma campanha acima da expectativa, muito em função da capacidade de análise de mercado, de fazer boas escolhas. Vai errar? Vai, mas tem acertado muito mais do que errado. Então chegar aqui e falar em nome de zagueiro é muito complicado, até porque nós não nos aprofundamos em assistir todos os campeonatos, América do Sul, China, Arábia, o próprio futebol brasileiro aqui, uma Série B, uma Série C, enfim, é difícil para a gente trazer nomes, mas o que a gente sabe, o que o Pansieri traz, o Pio, o Léo, é que o Cruzeiro está sim atrás de um zagueiro no mercado, sinal que o departamento de análise e desempenho, que lá dentro, o departamento de futebol, ele, dentro de todo o seu estudo, chegou à conclusão que o Cruzeiro precisa de uma peça para esse setor. Se vai acertar ou não, é outra história. O nome também, a gente não tem como dizer aqui agora, mas o fato é que o clube está atrás de um zagueiro, sinal que acha necessário ainda para a atual temporada.
Agora a perguntinha do Vitor.Rocha013 é sobre o Atlético. Panzi, esse modelo de jogo do Filipão, de não marcar em cima o adversário, me preocupa. O que você acha? Bom, Vitor, o não marcar em cima, ele tem algumas interpretações. O que é não marcar em cima? Eu acho que o Atlético marca em cima, mas não marca com linha alta. Acho que deu pra me compreender, né? Marcar em cima, você tá ali, o portador da bola do adversário toca a bola, tem alguém em cima. Isso ainda acontece, mas o Atlético deixou de marcar com linha mais alta, né? O Atlético marca num bloco médio, da intermediária para trás. Você vê o Hulk marcando ali a saída dos zagueiros adversários e jogadores atrás do Hulk, atrás dessa linha da bola. Então é diferente, não é aquele Atlético que pressiona a saída dos zagueiros, do goleiro. Aliás, a última vez que a gente viu isso foi contra o Fluminense, lá em Volta Redonda, que não era o Atlético do Filipão. Era um Atlético do Lucas Gonçalves com muito de Eduardo Cudê. A partir daí, mudou a maneira de jogar e ainda não encaixou. Mas a marcação em cima do adversário ela ainda acontece. O problema, para mim, é adaptação. O jogador assimilar a ideia do treinador e para isso precisa trabalho, precisa repetição, sessões de treinamento e o Filipão ainda teve poucas. É um erro do Filipão? Em parte, sim. Ter mudado tão bruscamente sem o tempo para trabalhar. Ele causa uma confusão na cabeça do atleta, até da gente que está ali analisando. Tem determinados momentos que a gente não sabe qual Atlético a gente está vendo, como que o Atlético está jogando. Eu percebo, às vezes, até no atleta, no movimento do atleta em campo, uma dúvida do que fazer. Vou subir para pressionar? Não. Vou ficar um pouco mais? Então, eu tenho percebido isso nos atletas. Imagino que os atletas tenham tido essa dificuldade ou estão tendo essa dificuldade nesse início de trabalho do técnico Luiz Felipe Scolari. Cobrar algo diferente do Filipão? Cara, o Filipão já tem uma carreira consolidada, um jeito de jogar muito consolidado. Então não dá. Quem contratou o Filipão trouxe o pacote. Mas acha que foi certo contratar o Filipão? Pelo que o Atlético estava precisando no momento, que era vestiário, pelo que pintava no cenário os outros nomes no Brasil, já que o Atlético foi lá fora e não obteve êxito, por exemplo, com o Bruno Lage, que hoje é o técnico do Botafogo, o nome do Filipão não era dos piores. Mas é a questão de saber trabalhar. Eu acho que o Filipão se precipitou muito ao mudar bruscamente, sem ter tido tempo para treinar, para fazer com que o grupo de jogadores assimilasse a sua ideia. Vamos ver o daqui para frente. A partir do momento que o Atlético vai tendo 1, 2, 3 semanas cheias de trabalho, até o jogo da Copa Libertadores com o Palmeiras, como que vai ser o desempenho. Tá preocupante, o desempenho tá muito ruim. O desempenho tá pior do que a diferença de pontos do Atlético pro G4. Então é para se preocupar, porque quando o time vem de uma série de resultados, mas que vem entregando, você fala, olha, não tá jogando tão mal, uma hora a coisa vai virar. E esse Atlético desse início do Filipão não dá para dizer isso. Os resultados têm sido ruins e o desempenho tem sido ainda pior. Acredito que dê para melhorar sim, porque o Filipão tem capacidade e o elenco do Atlético é bom. Precisa de tempo e talvez o Filipão não tenha acreditado que a coisa demorasse tanto. Então fica aí esse alerta, principalmente em relação ao desempenho. Agora, se o Atlético marca em cima ou não, deixou de fazer a marcação alta, mas segue marcando em cima, sim. Mais uma perguntinha, essa aqui é boa, hein? É do Paulo VF23. Alô, Paulo, tudo bem? Você acha que o futebol brasileiro corre o risco de virar uma Bundesliga, Panzi? Ô, Paulo, bom, você está dizendo porque lá o Bayern de Munique papa todas, né? Praticamente. É uma sequência enorme de conquistas, raramente o Borussia chega... As outras equipes você não puxa pela memória. O Wolfsburg ganhou quando o Grafite e o Josué estavam lá, por exemplo. Enfim, correr risco corre. A gente vê o Flamengo com uma receita absurdamente superior aos demais. A partir do momento que o Corinthians se reorganizar administrativa e financeiramente, também vai ficar muito acima dos demais. O Palmeiras já tem um nível de gestão muito bom, uma capacidade financeira, por estar em São Paulo também, muito acima dos demais. Virar Bundesliga, talvez nem tanto, mas você vai ter ali o futebol brasileiro polarizado em 2, 3 clubes. Isso, o risco é grande. Agora, a gente vai poder falar muito melhor em relação a isso, a polarização de alguns clubes no futebol brasileiro, que já tem acontecido, né? As últimas temporadas sempre Flamengo e Palmeiras. E os dois Atléticos chegaram, né? O Atlético Paranaense chegando em Copas, o Mineiro chegou no Brasileiro, em Copa.
mas aos poucos vai ficando para trás. O Atlético Paranaense tem uma gestão muito bem feita, está muito adaptado à sua forma de trabalhar. É um clube que foca mais nas Copas, em jogadores menos conhecidos, em jogadores menos renomados. A exceção de Vidal e Fernandinho, por exemplo, a gente sempre vê o Atlético Paranaense buscando captação de atletas mais jovens para fazer dinheiro e ter o retorno técnico, como aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque. Agora, Palmeiras e Flamengo, esses estão no nível acima. Mas tem o futuro do futebol brasileiro, né? Que são as ligas, a gente está vendo aí essa briga, Liga Forte Futebol, Futebol Forte, eu nunca sei qual que é a ordem do nome desse grupo. Tem o Grupo União, que o Cruzeiro está fazendo parte, junto com o Botafogo, Vasco, Coritiba. E tem a Libra, que é o grupo em que o Atlético agora mudou de lado, foi para a Libra, que tem Flamengo, Galo, Palmeiras e por aí vai, outros grandes clubes. A partir do momento que a gente tiver uma definição do que essas equipes vão arrecadar, de como vai ser essa liga, se é que vai sair, nós poderemos falar melhor. Mas, pelo menos o futebol brasileiro não está polarizado em apenas um. A gente vê mais de um. Em determinado ano chega alguém ali e belisca. Mas é preocupante, senão você nem teria feito essa pergunta. Outra perguntinha chegando por aqui, essa é boa também. É do Luan Oliveira 710. Panzi, fale mais sobre a visita na Toca 2 e também o que você viu sobre projetos da SAF. O que mais te agradou? Ô Luan, eu tenho falado em alguns programas da Itatiaia sobre essa visita que nós fizemos, né? Muitos companheiros, alguns companheiros da imprensa aqui da Itatiaia, fomos eu, Guilherme Pio e Alexandre Simões à Toca 2 e eu saí de lá muito impressionado com o que eu vi. E aí eu falo impressionado, não em termos de estrutura, a Toca 2 sempre teve uma estrutura muito legal, houve uma reformulação, hoje o departamento de futebol trabalha todo junto em um ambiente aberto, como esse aqui, o da Itatiaia, é um ambiente todo aberto com as redações, as salas de diretoria, de reunião, todas também abertas para quem quiser ver. Enfim, tá tudo integrado, departamento de futebol, aí você tem um departamento de base que também está integrado. Essa reformulação foi muito legal. Mais tecnologia, isso tudo ok. Mas o que mais me impressionou e o que eu tenho chamado de aula de gestão gratuita que eu tive com o Gabriel Lima, com o Pedro Martins, com o Vitor Rios. E aí não é puxar saco não, cara. Foi uma aula de gestão. Eles mostraram, claro que eles não abriram tudo, mas abriram muita coisa para a imprensa e até para a gente opinar em relação ao Cruzeiro, em relação a mercado, contratação, maneira de gerir o clube na temporada, projetos, expectativa do Cruzeiro para a atual temporada, para a próxima. Isso tudo foi muito esclarecedor. E eu saí de lá muito feliz com o que eu vi do Cruzeiro e muito impressionado com a capacidade de gestão dos profissionais que lá estão. Primeiro, você não tem sotaque mineiro no Cruzeiro. É sotaque paulista, sotaque baiano, carioca. É algo muito profissional. E eu tenho dito aqui, o Cruzeiro hoje, quem tem cargo diretivo lá, ele não é cruzeirense de coração. O Vitor Rios não é cruzeirense. O Pedro Martins não é cruzeirense. O Gabriel Lima não é cruzeirense. O Paulo André não é cruzeirense. Eles estão cruzeirenses. E eu posso te garantir que muito. Os caras estão focados. Mas eles são, acima de tudo, profissionais. Eles estão ali por eles, pelo currículo deles. E, claro, agora pelo clube também. E o que eu vi de capacidade de gestão, de processo, de criação de processo e de seguir os processos é muito legal. É uma capacidade muito grande de gestão esportiva que é diferente de qualquer outro tipo de gestão. Hoje o Cruzeiro tem processos e respeita processos. O futebol brasileiro ele não tem fair play financeiro, o Cruzeiro tem. Se o Cruzeiro vai atrás no mercado do jogador, do José da Silva, e ele passa R$1 do orçamento que o Cruzeiro pode entregar, ele não vai para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem ali, e eles citaram um exemplo, o Cruzeiro tem níveis para contratar o jogador. Eles mandam o departamento de análise de desempenho, junto com o departamento de análise de mercado, mandam para o Pedro Martins e para o Gabriel Lima, para o Paulo André, 4 nomes. Um nome de nível 1, que é o principal, o 2, o 3 e o 4. O Cruzeiro até hoje não conseguiu contratar o de nível 1, que é o principal, o primeiro nome que veio. Porque quando chega no mercado, o Cruzeiro não tem a capacidade financeira para brigar e não vai dar um passo maior que a perna. Já conseguiu o 2? Já, menos. O 3 e o 4 é o que tem sido, que eles têm tido mais êxito no mercado. Isso é gestão.
é gestão financeira, é saber trabalhar com o dinheiro que o clube tem, é saber trabalhar com a realidade do clube. E dentro de um projeto para 2023, permanência na Série A e, num sucesso grande, uma volta a uma Sul-Americana. Tá ótimo. Se vier uma Libertadores, cara, o melhor dos mundos. Projeto para 2024, primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro, ficar entre os 10. O que vier acima disso, tá ótimo, é lucro. Projeto para 2025, voltar ao protagonismo do futebol brasileiro. Não sou eu que estou dizendo, isso não veio da minha cabeça. Foi passado para a gente, da imprensa. E o clube trabalha dentro desta realidade. Treinador, também a mesma coisa. O Cruzeiro já tem nomes captados no mercado. Se o Pepa amanhã virar para o Cruzeiro e falar: recebi uma oferta irrecusável do futebol árabe, e o Cruzeiro não conseguir cobrir, o Cruzeiro certamente já vai ter nomes engatilhados e que o seu departamento de análise de desempenho, de mercado, já vão passar para a direção para trabalhar em cima desse nome e vai fazer entrevistas. Então, cara, eu tô falando 1% daquilo que eles passaram para a gente. É um trabalho de gestão. A SAF veio no Cruzeiro num primeiro momento para trazer gestão profissional, e isso tem sido feito. Num segundo momento, e aos poucos, aí a médio e longo prazo, sanear o clube financeiramente, pagar dívidas. Isso tem sido feito também. Então é um trabalho muito legal que está sendo feito dentro do Cruzeiro e é a maneira que eu encaro, num primeiro momento, como as SAFs devem atuar no futebol brasileiro. SAF não foi feita para, num primeiro momento, ganhar título. Chegou a SAF no Botafogo, vai ganhar tudo, vai montar uma seleção, no Atlético, no Vasco. SAF é para, num primeiro momento, trazer gestão. E no Cruzeiro isso foi feito. A minha maneira de analisar, de falar do Cruzeiro hoje é diferente depois do que eu vi na Toca da Raposa 2. Essa transparência que o clube traz para a imprensa e que a imprensa pode passar para o torcedor, ela é fundamental. Fica o exemplo do Cruzeiro para outras equipes, para outros clubes. Bora para mais uma perguntinha. Washington Joviano. Alô, Washington. Panzi, você não acha que o Galo está precisando de um goleiro urgentemente? Não? Não, de jeito nenhum, Washington. Eu acho o Everson um baita de um goleiro. Fez um Campeonato Brasileiro de 2021 espetacular, protagonista, e o Everson segue sendo um dos melhores jogadores do Atlético, mesmo de 2021, 2022 e atualmente, em 2023. Everson tem salvado o Galo em vários jogos, é goleiro que dá 3 pontos, muita gente falava, com esse goleiro aí o Atlético não vai ganhar título nenhum, e ganhou grandes competições. Então eu sou da ala, eu sou do Team Everson. Eu acho o Everson um baita de um goleiro, e se o Atlético tiver que buscar goleiro, é para compor o elenco, que eu acho que também não precisa. Acho que goleiro reserva tem que vir da base, o Atlético está bem servido. Enfim, não, o Atlético não precisa de um goleiro, o Atlético está muito bem servido, para mim o Atlético tem um goleiraço. Pega tudo, Everson. Bora fechar o Diz Aí 11, hein? Número de ponta esquerda. Nardo, 5310. Alô, Nardo. Leonardo, será? Deve ser Leonardo. Alô, Nardo. Por que só... Gente, que pergunta é essa? Panzi, por que só o mês de abril não termina com a letra O? É mesmo? Janeiro, fevereiro, março, abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro. É verdade, cara. Não sei. Não sei quem criou isso. Mas o mês de abril é, sem dúvida nenhuma, o mês mais importante do ano. Talvez até por isso, né? É o único que não termina com a letra O. É um mês de clima agradabilíssimo aqui no nosso país, no Brasil. E é o mês do meu aniversário, né? Então, acho que é por isso. Acho que é... Não sei, cara. Enfim, que pergunta complicada. Eu sei que eu não te respondi. Jamais vou ter a capacidade de te responder uma pergunta dessa, mas é verdade, gente. O mês de abril é o único que não termina com a letra O. Vivendo e aprendendo, tá vendo? Aqui é cultura também, se é que isso a gente pode chamar isso de cultura. Muito bem, encerrado mais um Diz Aí. Lembrando, você que quer participar, é lá no Instagram da Itatiaia, @ItatiaiaOficial, @ItatiaiaEsport. Tá aqui embaixo, ó, a Carol colocou pra mim. Aí, ó o Instagram da Itatiaia. Sempre que aparecer a minha imagem, a minha cara, não é lá essas coisas, com aquela caixinha pedindo para você diz aí, pergunta, você manda a sua pergunta, pode ser qualquer pergunta, pode ser do mês de abril, pode ser de futebol, Galo, Cruzeiro, Botafogo, Manchester City, enfim, o que você quiser falar, pode ser de comida, pode ser de profissão, você manda a sua pergunta, você diz aí, e eu respondo aqui no YouTube da Itatiaia. Aliás, inscreva-se, curta, comente. Valeu, até a próxima, gente!